Primeira conferência Prisma. Que coisa legal. Eu estou muito feliz. Deixa eu processar minha felicidade aqui. Eu estou feliz com os testemunhos. Algumas pessoas me pararam ali para contar uns testemunhos e, meu Deus. Gente que compartilhou dificuldades no ano passado e agora essas dificuldades foram superadas. Que alegria. Vocês viram que o marketing não é só marketing, né? É verdade. Aqui, de fato, é um reino de amigos, né? E quem aqui pode experimentar disso nessa conferência? Quem aqui conheceu um novo amigo? Quem aqui conheceu novos 5 amigos? Uai, gente. Tem muita gente aqui, ué. Ali, ó. Ó, quem não conheceu 5, fica para a próxima conhecer 10. No mínimo. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu acho que a parte mais legal da conferência do Prisma é que ela tem esse gostinho de céu. Sabe, na minha experiência aqui, né? Não tô falando que a conferência do Prisma é isso tudo, não. Mas na minha experiência, quando eu estou aqui com vocês, eu me sinto com esse gostinho de céu. E eu acho que eu quero esse gostinho de céu na vida inteira. Quem aqui quer isso também? Sabe por quê? Olha só, o Prisma começou em 2020. Mas, na verdade, a ideia toda foi do João, né? O João me chamou em 2019, querendo construir um projeto que falasse sobre cultura e cosmovisão em BH, né? A ideia, inclusive, não era ser nada virtual, era para ser grupos de estudos em BH. Ainda bem que eu dei uma outra proposta. Mas é interessante que, quando o Prisma surgiu, foi nessa mesma época que eu comecei a conhecer esses autores, né? Que a gente tanto fala aqui, o Kuyper, o Doivert, o Huckmacher, do Marcos Almeida, né? O Schaeffer. E eu achei tudo aquilo revolucionário. Eu lembro, eu estava na faculdade e eu estava lendo Filosofia e Estética, do Huckmacher. E ele ficava falando isso, que na prisão, na guerra, ele havia descoberto que tinha como ele viver o trabalho dele, a vida ordinária dele, atrelado à fé, que ele havia recentemente se convertido. Mas é engraçado que esse anseio que eu e o João a gente tinha lá atrás, ele não começou em 2019, ele não começou quando eu comecei a ler Kuyper, quando eu descobri que não tem 1 centímetro quadrado, que Deus não fala é meu, né? Ele começou muito antes. Eu lembro quando, em 2014, assim, né, eu entrei para a igreja, nasci em lar evangélico, né, e comecei a realmente frequentar a igreja aos 11 anos, mas eu fui ter minha experiência real com Jesus em 2016. Mas eu lembro em 2014, né, eu com 14 anos de idade, me martirizando, pensando em formas como eu poderia viver a vida inteira para Deus. Eu lembro de eu indo para a escola fazendo essa oração. Jesus, como que eu vou te levar até a escola? Né? Como que você vai comigo? Como que eu vou te conduzir até lá? Esse anseio sempre esteve lá. Esse anseio sempre esteve no meu coração. E eu tenho convicção de que esse anseio também está no seu coração. Porque esse anseio nada mais é do que eu estou encontrando na Bíblia essa realidade descrita, existe um reino, ele já é presente, mas por algum motivo eu ainda não vivo ele plenamente. Por algum motivo ele ainda está muito invisível. Por algum motivo eu participo de uma conferência como essa e saio animado, cheio de testemunho para contar, mas na segunda-feira a coisa começa a embaçar, na terça-feira não existe mais. E a gente começa a adotar o nosso ateísmo prático de semana em semana. A gente não consegue viver a vida integral. Então,
Pode chamar de neocalvinismo holandês, pode chamar do que for, pode dar outro nome de linha teológica, seja o que for. O que importa é que a gente tem um desejo de viver a nossa vida inteira para a glória de Deus. E a gente quer descobrir como fazer isso. Porque esse reino que Jesus fala que já chegou, ele some. Ele some. Eu quero perguntar a você aqui, você já recebeu algo da parte de Deus nessa conferência até agora? Esse ano foi um ano muito movimentado na minha vida. Muito movimentado. E eu acredito que boa parte dele foi Deus tratando meu coração em relação à igreja dele. Inclusive, eu fui um dos que mais bati nesse tema. Eu falei, tem que ser sobre unidade. Temos que falar sobre unidade. Temos que falar sobre unidade. Várias vezes, o Senhor foi me mostrando ao longo dos meses que a igreja dele é dele mesmo. Não é de nenhum pastor, não é de nenhuma corrente teológica, não é de nenhuma denominação. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Quantos aqui, agora uma pergunta mais honesta, tá? Então, se você não se sentir à vontade de levantar a mão, não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui talvez estão passando por alguma crise em relação à sua igreja local? Ok, tem alguns aí. O que Jesus ministrou no meu coração esse ano foi que a igreja é dele. Eu lembro numa conferência que eu estava no carnaval, em que a música que era tocada era uma música que falava sobre Cristo edificar a sua igreja. E a cada batida na bateria, de alguma forma eu tinha esse vislumbre de cada igreja que eu já passei na minha vida. E em todas elas, Jesus falava, essa igreja é minha, essa igreja é minha, essa igreja é minha. É tudo dele. É uma adaptação do não há nenhum centímetro quadrado, né? Não há nenhuma igreja que ele não fale, é meu. Essa igreja, que é uma igreja verdadeira, ele fala, é minha igreja. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o cabeça da igreja. Então, o que Cristo está ministrando no seu coração ao longo dessa conferência, que você possa levar isso para casa e que isso possa dar frutos. Que isso possa dar frutos. Não deixa o diabo roubar. Nessa mesma conferência que eu estive no carnaval, eu estava no carro, andando pelo centro de BH, e eu tinha um celular no meu colo. E a janela estava aberta. E naquela região que a gente estava passando, era uma região mais perigosa, e me veio essa imagem de que a qualquer momento alguém roubaria o celular. Alguém enfiaria o braço ali e pegaria aquele celular. Eu tive essa imagem de que no momento em que o braço entrava para pegar meu celular, eu conseguia pegar o pulso dele. E ele não conseguia pegar. Pouco tempo depois, eu estava nesse culto, nessa conferência. Nessa hora em que eu estava sendo ministrado ali, Jesus estava falando comigo que cada igreja era dele. Alguém soltou alguma afirmação que fez o meu coração arder de raiva, de indignação. Soltou uma coisa no púlpito que eu não concordava. Eu fiquei indignado, eu fiquei com raiva. E eu falei, eu não vou deixar isso me roubar. E eu comecei a orar. E eu comecei a repreender aquele pensamento. E naquela hora eu tive aquela mesma imagem do carro, de um braço entrando para roubar. E eu segurava o braço. O diabo ele vai roubar de você, se você deixar. Ele vai. Entendeu? Não é se, é quando. Ele vai enfiar o braço dele no carro para pegar o seu celular. Ele vai enfiar o braço dele. E você precisa interrompê-lo. Então eu queria que você orasse comigo agora. De verdade, de todo o seu coração. Para que ele não roube uma palavra viva que foi ministrada no seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos.
nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque é o Senhor que faz a obra. Que descanso nós temos de saber que o Senhor é o dono da missão. Que descanso, que consolo nós temos em saber que o Senhor é quem dirige, que é o Senhor quem comanda, que é o Senhor quem vocaciona, que é o Senhor quem dá o chamado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, blinda cada um aqui. Blinda cada um aqui. Torna cada um aqui atento, com os olhos tanto de serpente, atentos e vigiando ao redor, mas também aqueles olhos de pomba, que desejam uma coisa só. Isso que é pureza de coração. É olhar para uma coisa só. É desejar uma coisa só. Isso é ser puro de coração. Pureza é aquele material que não é contaminado, que não tem divisão. Então nós queremos ter um coração puro nessa noite, Jesus. Nós queremos ter um coração que só olha para o Senhor. Nós não queremos olhar para as nossas preocupações, nós não queremos olhar para o dia de amanhã, nós queremos estar aqui sendo ministrados pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu dei o nome dessa pregação de tornar o reino visível. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Para falar a verdade, o meu desejo aqui é ler alguns textos bíblicos, tá? 3 textos específicos. Então, se você está com sua Bíblia de papel, eu peço que você já, sei lá, bota os dedos assim, ó, e já deixa os textos marcados. Porque a gente vai ficar indo e voltando. Os textos são 2 Pedro, capítulo 1. Romanos 13. E 1 João, capítulo 2. A gente vai ler esses 3 textos hoje e meditar sobre eles. Eu queria começar lendo o texto de Romanos 13. Esse é um texto maravilhoso, gente. E eu não vou ler a parte da política, não. Eu vou ler a partir do versículo 7. Olha só o que Paulo diz, e presta muita atenção em como é construído aqui o raciocínio de Paulo. Mas eu sempre gosto de salientar que a gente está lendo a Bíblia, né? Eu não estou lendo aqui um autor qualquer. A gente está lendo a Bíblia. Então, enquanto a gente for lendo, vai fazendo uma leitura orante. É claro que não dá para fazer uma leitura orante mesmo, né? Porque o tempo é curto. Mas, em espírito de oração, vai lendo esse texto junto comigo. Capítulo 7, Paulo diz assim, terminando ali aquela sessão que ele fala sobre política, né? Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, se alguém merece algo, dê essa coisa para ele. Não fiquem devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Olha que coisa bonita. Paulo está falando aqui, não fica devendo tributo, não fica devendo imposto, não fica devendo ninguém, mas nunca pague, você não consegue quitar a sua dívida de amor. Você não consegue quitar a sua dívida de amor. Você não pode dever nada, mas o amor você tem que estar sempre devendo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto. No quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Agora preste muita atenção. Paulo escreve, no versículo 11, fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. 12. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Quando eu era mais novo, e eu sofria muito com isso, eu lembro exatamente dessa cena. Eu estava diante do meu armário, e eu estava olhando, eu tenho o ictus, né, o peixinho, colado ali na porta do meu armário, e eu estava olhando para ele, em 2014. Eu estava olhando para aquele peixinho, eu estava assim, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Então, eu já sei, eu vou fazer a minha vontade ser a vontade de Deus. Não funcionou, né? Não funcionou. Não funcionou porque a obediência, ela não é da sua vontade. Obedecer não faz parte da nossa vontade natural, nós não queremos obedecer. Então eu tinha alguns artifícios para conseguir de alguma forma me despertar, para de alguma forma eu conseguir enxergar aquele reino que eu não estava conseguindo ver. Eu saía do culto, né, todo emocionado, todo cantando Fernandinho, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Eu chegava em casa e aquele mundo já tinha dominado, o mundo já do maligno e acabou. E eu lembro de eu procurando no YouTube vídeos com o título Lição de Vida. Já viu o vídeo do trem? O vídeo do cachorro? O vídeo do cara que conserta a goteira da mulher? Todos tailandeses, né? O vídeo que toca aquela música... Como é que chama essa música? One Way. Que tinha aquela galera lá, um fazia um bem pro outro, aí o outro fazia um bem pro outro, aí consertava carrinho de cachorro-quente. Quem lembra desse vídeo? Pois é, eu ficava vendo esses vídeos. Sabe para quê? Para chorar. Ficava emocionado. Quem sabe assim eu possa me aproximar de Deus? Quem sabe através do meu autoemocionalismo ali eu consiga me achegar a esse reino invisível? E não funcionava. Obviamente. E eu me sentia, sabe onde? Eu me sentia exatamente como Paulo fala, né? Você que está dormindo, desperta, acorda, levanta-te da morte, Cristo te iluminará. Eu ficava me sentindo naquela posição ali, eu estou dormindo. E é isso que Paulo fala nesse versículo aqui, ó. Ele fala, fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. Chegou a hora de despertar do sono. Você está dormindo, você está panguando aí. Você está aí, ó, perdendo de vista. Você está dormindo, então Paulo está falando, desperta. Mas é muito interessante que Paulo não para na afirmação de que você está com sono. Ele também faz uma outra afirmação. Existe um contexto no qual o sono é muito apropriado. Que contexto que é esse? À noite. Se está de noite, gente, se são 2 da manhã, você tem que estar dormindo mesmo. Né? Se está de noite, o normal é estar dormindo. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: existe um sono que ele vem para perseguir a gente. E a gente tem que despertar desse sono. Mas também existe uma noite. E na noite, o normal é dormir. Só que esse sono que Paulo fala aqui, essa sonolência, ela não tem tanto a ver com um dormir. Não é você se estirar na cama, fechar o olho e apagar.
Não é disso que Paulo está falando. Porque quando Paulo fala desse sono, a gente está vendo que ele está falando de uma vida de pecado. Então a gente não está vendo aqui uma analogia de alguém dormindo. O sono aqui é outro. Essa sonolência aqui é outra. Paulo não está falando de dormir. Paulo está falando de uma espécie de sonambulismo. O que Paulo está falando aqui é uma espécie de sonambulismo. Sabe por quê? Porque por mais que esteja de noite, você esteja na sonolência, você está fazendo coisas aqui, ó. Você está fazendo coisas terríveis. Você está fazendo coisas terríveis. Versículo 13. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. Esse é o comportamento do sonambulismo. Esse sonambulismo espiritual é isso. Você está sonolento, você está meio fora de si, você está meio inconsciente, você não está enxergando com clareza as coisas, mas você está fazendo algo. Você está fazendo algo. E sabe o que você está fazendo? Você está fazendo mal. Você está fazendo mal. E Paulo fala o seguinte: compreendendo o tempo, já é hora de despertar do sono, a noite está avançada e o dia se aproxima. A verdade é que, sim, o sono é apropriado para uma noite, mas a noite está acabando. E o dia está nascendo. E hoje nós vivemos na alvorada. A nossa vida cristã se dá na alvorada. Ainda não é dia, mas o dia está nascendo. E sabe o que mais está nascendo? O dia representa o reino em que nós vivemos. Nós somos do dia. Então, da mesma forma como existe um comportamento padrão para quem está dormindo, para quem está na noite, existe um comportamento para quem está no dia. Existe um jeito de ser, né? Por exemplo, você vem para Minas Gerais, você espera que todo mundo aqui seja o quê? Ou vão lá tomar um cafezinho? Você acha que todo mundo vai ser assim, né? Por quê? Porque você espera esse jeito de ser. É um jeito de ser próprio daqui. É um jeito de ser próprio daqui. É o que você espera. Então, da mesma forma como o jeito de ser da noite é essa sonolência, esse sonambulismo, existe um jeito de ser do dia, que Paulo fala aqui, ó, versículo 13, vivamos de modo decente, como quem vive de dia. E esse viver de dia se dá no revestimento de Cristo. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Existem esses dois cenários aqui. E deixa eu te dizer uma coisa, existem só esses dois cenários. Isso é muito importante você entender. Só existem esses dois cenários. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, tem um cenário onde a galera está metendo louco, né? Tá aqui, ó, o que Paulo está falando, orgia, moralidade sexual, bebedeira. Tem essa galera aqui, ó. Galera alternativa. Do outro lado aqui tem a galera da santidade, a galera que está buscando conhecer a Deus, a galera que está se colocando diante da luz de Deus para que também possa ser iluminado. Mas tem um terceiro, tem um espaço aqui meio neutro, né? Tem esse meio do caminho aqui, ó, que eu não estou lá na orgia, mas eu também não estou aqui na santidade. Eu estou nesse meio do caminho. Só que todo meio do caminho tem uma pedra, né? Tem uma pedra aqui. Qual é essa pedra? É que não existe meio do caminho. Esse é o problema. Não existe. Não existe esse lugar neutro. Por quê? Porque por mais que o dia esteja nascendo, o fluxo do mundo é a noite. Existe um fluxo das trevas que passa pelas ruas. Existe um fluxo das trevas que passa pelas ruas. Então, se você não está aqui, se você não está na luz, você está nas trevas. O argumento de João, lá em 1 João, é sempre esse. Ou você está na luz, ou você está na treva. Não tem como você estar na tarde. Não existe isso. É ou luz ou treva, não tem pôr do sol, não. Não tem pôr do sol. Se tem algum intervalo, é alvorada. Não existe pôr do sol. Entendeu? Não existe esse lugar.
E agora a gente vai ler esse texto de 2 Pedro. Eu aprendi com o Tiago Cavaco, e depois o Guilherme de Carvalho reforçou isso, que a preguiça não significa, teologicamente falando, não fazer nada. A preguiça é fazer o mal. Anota isso. Ariel, essa é a frase que você vai colocar. A frase não é minha. Tiago Cavaco. Preguiça não é não fazer nada. Preguiça é fazer o mal. Por quê? Porque as trevas estão nesse fluxo, elas estão avançando, né? O chamado de sermos sal da terra é justamente para quê? Para refrear a degradação do mundo. O mundo está correndo para o abismo. Se você não está na luz, você está sendo julgado para o abismo também. É ou um ou outro. Agora vamos ler esse texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Pedro começa assim, ó. Seu divino poder nos tem dado tudo. Todas as coisas. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Essa palavra aqui, participantes, em grego é koinonia. A gente está acostumado com essa palavra. Vem de koinonia, comunhão. Esse é o fim da nossa fé. Nós fomos criados para isso. A nossa fé, ela não é o fim. Ela é o início. Ela é o ponto de partida. Ela é o meio para a gente chegar nesse lugar. Que lugar é esse? Participação da natureza divina. Comunhão íntima e profunda com Deus. É para isso que você foi criado. Você foi criado para se encontrar com o seu Criador. E quando eu falo se encontrar, é da maneira mais judaica possível. Você foi criado para ser um com o seu Criador. Para se unir ao seu Criador. Para ser participante da natureza divina. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem, está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto de Pedro é profundo demais. Ele é maravilhoso. E eu queria que a gente analisasse ele meio de trás para frente aqui, beleza? Vamos começar lá do versículo 9. Olha só o que ele está dizendo. Aquele em quem essas coisas não existem, que coisas? Essas que ele acabou de falar, né? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Naquele em que essas coisas não existem, essa pessoa está cega. Ela não vê. Ela não está vendo. Isso aqui nos dá uma pista de onde a gente deve procurar.
Porque se o nosso problema aqui é como tornar o reino visível, a gente enxergou aqui como tornar ele invisível. Né? Como não enxergar esse reino. Como não enxergar esse reino? Não tendo essas coisas. Essas coisas não existem em nós. Né? E é interessante que Pedro vai usar essa linguagem do esforço versus o ocioso. Né? A pessoa que se esforça e a pessoa que está ociosa. Em outras palavras, preguiçosa. Preguiça. O ponto é esse. O ponto é esse. Existem esses dois reinos. Existe dia e noite, ambos em atuação. E se nós não estivermos na luz, a noite vai puxar a gente. A noite vai levar a gente embora na correnteza. Não tem como, é inevitável. Ok? Não tem como você simplesmente adotar uma moralidade prática e esperar que você não se contamine dessa forma. Ou então que você se santifique dessa forma. Não tem como. A moralidade não vai te salvar. O que vai? O que vai? Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Naqueles em quem essas coisas não existem, essa pessoa está cega. Cega. Então vamos ver o que são essas coisas. Eu sempre li esse texto pensando que Pedro estivesse falando de... Ele estivesse fazendo uma lista sem ordem específica de características que um cristão tem que ter. Eu sempre li dessa forma. Fé, virtude, né? A gente poderia pegar o fruto do Espírito, né? Paz, alegria, não tem uma ordem. São aquelas coisas, elas estão ali. Mas aqui, Pedro parece estar construindo uma escada. Por isso que eu botei a escada de Jacó ali atrás. Pedro parece estar construindo uma escada. Pedro está começando do primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau? É a fé. Quem aqui tem fé? Né? Obviamente aqui eu não estou falando da fé de Gilberto Gil. Eu não estou falando do fé na fé. Andar com fé eu vou. Não é essa fé. Todos nós sabemos aqui muito bem. A fé que salva não é a fé na fé. Não é o pensamento positivo. É o pensamento realista, né? Um novo reino vai nascer. Está nascendo. Jesus inaugurou esse reino. E nós confiamos, devotamos a nossa vida ao Cordeiro. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé salvífica. Mas ele começa dizendo o seguinte: pega essa fé e una a essa fé o quê? A virtude. A virtude. Eu me lembro daquele livro do Bonhoeffer, Discipulado. Quem que já leu? Quem não leu tem que ler. Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Tem que ler esse livro. O Bonhoeffer ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a fé e a obediência sempre andarão juntas. Sempre. Fé e obediência andam juntas. Então, se você tem fé, mas não obedece, você não tem fé. Você não tem fé. É o que João fala lá em 1 João, no capítulo 2. Ele diz o seguinte, no versículo 6. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Ele diz no versículo 10, versículo 9, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, vamos pensar dessa forma. Se a gente está falando de fé e obediência aqui, o que é a fé aqui, nesse sentido comum do termo? Aquele que diz estar na luz, né? Ele diz estar na luz, mas de repente a gente lê, mas odeia o seu irmão. Ele não tem a vida de obediência. A vida cristã dele termina numa declaração que não significa nada.
Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Então o chamado que o Evangelho nos faz, e o chamado que Pedro está fazendo aqui para a gente é esse. Você não pode viver uma fé que não redunda em prática, que não redunda em obediência. E a verdade é essa. Sabe por que Pedro é o melhor autor bíblico para escrever isso? Porque ele viveu isso na prática. Ele viveu isso na prática. Ele não falou, Jesus, eu creio que você vai me permitir andar sobre as águas somente. Ele pisou. E aí eu te pergunto, essa pisada que ele deu na água foi um ato de fé ou de obediência? Os dois. Agora a gente vai deixar a coisa um pouquinho mais abstrata. Quando Pedro foi chamado por Jesus para largar a sua rede e seguir ele, aquilo foi um ato de fé ou de obediência? Os dois. Quando Jesus te chamou, quando ele brilhou a luz dele sobre o teu rosto, foi um ato de fé ou de obediência você começar a seguir ele? Foram os dois. A fé, ela carece dessa obediência. A fé sem obediência não é fé. A fé sem obediência é uma afirmação morta, que não significa absolutamente nada. Tem um perigo gigantesco a gente menosprezar o poder das palavras. Sabe por quê? Porque a palavra se fez carne. E da mesma forma que a palavra se fez carne, a nossa palavra tem que se encarnar em nós também. Essa palavra tem que ser verdadeira. Se nós dissermos que nós estamos na luz, nós precisamos o quê? Andar na luz. O nosso caminho precisa ser coerente com as nossas palavras. Então a fé, ela precisa ser atrelada à virtude. A sua fé não pode ser sozinha. Sabe por que o seu reino está invisível? Sabe por que você não está conseguindo enxergar? Porque existe um jeito de acessar esse reino. E esse reino se acessa através da obediência. Antes de você entender. Antes de você conhecer. Porque essa é a terceira coisa que Pedro fala. Depois você vai pegar essa virtude, o que você vai juntar a ela? O conhecimento. Ou seja, o conhecimento é depois. O conhecimento vem depois. Quando que Pedro se encontrou com Jesus? Foi no barco ou foi na água? Foi na água. Quando que ele tocou nele? Quando que Jesus puxou ele para fora? Quando que foi? Foi no barco ou foi na água? Foi na água. O conhecimento de Deus se dá depois da obediência. Quando que o anjo interveio a Abraão? Quando que o anjo impediu ele de sacrificar Isaac? Depois que ele obedeceu. Depois que ele estava resoluto em matar o seu filho. Porque ele sabia que de alguma forma aquele filho seria ressurreto. Está escrito lá em Hebreus. Abraão, ele decidiu matar o seu filho por isso, porque ele cria na promessa. Olha a fé. Olha a fé. Perceba a fé de Abraão, é por isso que ele é o pai da fé. Entendeu? A fé de Abraão não estava só em falar, não, ok, Deus, eu vou matar meu filho porque você pediu. Não, porque também existia uma antítese ali. Não era só uma tese, vai matar seu filho. Tinha uma antítese ali, que era, daquele menino viria uma geração infinita de pessoas. Então, como é que a gente lida com esse paradoxo? Como que a gente lida com esse paradoxo? Se Isaac morrer, não tem descendência. Então nós encontramos aqui aquilo que meu amigo Daniel Câmara chama de dialética da ressurreição. Abraão, ele resolve esse paradoxo de que forma? Através da ressurreição. Eu vou matar o meu filho porque eu sei que ele será ressuscitado. E ressuscitado ele me dará essa descendência. Ele cria que Deus era poderoso até para levantar Isaac dos mortos. E por isso ele foi lá. E nessa fé combinada intimamente com a obediência, Isaac foi poupado, e não só isso. Abraão teve um encontro com um cordeiro preso no arbusto. O conhecimento veio depois. Até aquele momento, não tinha cordeirinho preso no arbusto. Mas no momento em que ele obedeceu, o cordeiro apareceu. O cordeiro aparece depois da obediência. É nesse conhecimento, é nesse lugar que ele aparece para nós. É nesse lugar.
Entenda isso. Da mesma forma como eu disse, que na noite existe um jeito particular de ser, que é esse sonambulismo que culmina nas várias imoralidades que Paulo descreve, existe um jeito de ser no dia. Existe um jeito de viver no dia. E Pedro está falando que em quem essas coisas não existem, ele está cego. Então sabe o que você precisa fazer para ver o reino de Deus? Para tornar ele visível? Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Ah, não, mas eu não estou sentindo, não estou nem aí. Você não precisa sentir. O seu chamado não é para sentir. O seu chamado não é para sentir um arrepio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai sentir. Depois. Você vai sentir. Você vai sentir. Mas esse sentimento, ou melhor, de forma mais íntima e mais profunda, esse conhecimento, ele vem depois. Mas primeiro você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Mas Pedro, ele continua a escada. Pedro vai dizer o seguinte: pegue esse conhecimento e una a ele o quê? O domínio próprio. O domínio próprio nada mais é do que o resultado da equação virtude mais conhecimento. Obediência mais conhecimento. Porque agora que você obedece, mas você tem também um encontro com Deus, esse encontro com Deus fortifica a sua obediência. Fortifica a sua obediência. É o que o Lucas falou hoje de manhã com a história da Corrie ten Boom, né? A Corrie ten Boom, ela estava diante do algoz e ela tinha que tomar aquele ato de obediência difícil de perdoar aquele que havia torturado ela e matado a sua irmã. Como que ele faz isso? Como que ela faz isso? E ela diz: Senhor Jesus, me ajuda. O que ela fez? Qual foi o ato de obediência dela? Ela estendeu a mão. Ela estendeu a mão. E no meio do caminho, Cristo aconteceu. Porque é isso que acontece, gente. A comunidade, a igreja, nada mais é do que a consequência imediata da redenção. Jesus morreu e ressuscitou para que ele tornasse inimigos irmãos. É isso que ele faz com a gente. É isso que ele faz. Então, naquele momento, o primeiro ato dela foi um ato fraco. Foi um ato quase como um salto no escuro. Um ato tímido. Um ato que não acreditava talvez que iria conseguir. Ela levanta a mão para apertar a mão do seu algoz. E no meio do caminho ela fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E no meio do caminho Cristo aparece. E Cristo reata os dois. Imagina, se você tem dificuldade de perdoar o cara que te olhou feio na igreja, imagina a Corrie ten Boom perdoando esse cara. Imagina a Corrie ten Boom, a ex-prisioneira do campo de concentração, perdoando o seu ex-algoz. E no meio do caminho, quando eles se encontram, quando eles se abraçam, nesse momento, o que antes era uma obediência fraca, agora é uma obediência forte. O domínio próprio nasce depois desse conhecimento de Deus. Esse domínio próprio, ele nasce a partir do conhecimento de Deus. E Pedro continua. Pedro continua por quê? Porque o domínio próprio, ele precisa ser resistente. O domínio próprio, ele precisa perseverar no tempo. O domínio próprio, ele não pode ser só um ponto. Ele não pode ser só uma manifestação de força e depois sumir. Ele precisa perseverar. E por isso que ele atrela ao domínio próprio o quê? A perseverança. A perseverança. E você continua perseverando na santidade. Você continua perseverando na obediência. Na obediência. Eu venho pensando muito sobre esse conceito de santidade. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem uma capacidade muito sutil de
de sujar a santidade. A gente tem uma capacidade muito sutil de, ao tentar ser santo, destruir os outros. Mas o chamado de Jesus é para a obediência. E quando a gente obedece, nessa obediência, nós conseguimos ser santos. O ser de santos, como eu sou santo, tem como ponto de referência ele, não eu. Então é nessa obediência e nesse olhar, né, porque a verdade é isso. Nós precisamos olhar para Jesus e a luz dele queima a gente. E nesse ato de sermos queimados, ele forma a imagem dele em nós. E agora, a nossa perseverança começa a se tornar hábito. E a perseverança, em algum momento, vira piedade. Na teologia moral, a gente lê que a virtude é fácil. Como assim virtude é fácil? Difícil pra caramba. Mas existe um caminho onde a virtude ela se torna hábito. E você vai sendo moldado à imagem de Jesus. E por que ela é fácil? Ela é fácil não é porque você ficou experiente em ser santo. Não é isso. É porque você foi despido. E Cristo está te revestindo. Igual Adão e Eva no Jardim do Éden. Cristo está te revestindo. Igual Jacó diante do pai, colocando uma pele para parecer o irmão mais velho. Cristo está te revestindo. Jesus olha, Deus olha, o pai olha para você e vê quem? Jesus. Mas você não está só parecendo com Jesus, você está se tornando de fato Jesus. Ele está formando Ele mesmo em você. Francis Schaeffer gostava de falar dessa passividade ativa, né? O caminho da santificação, ele não é um caminho onde nós adotamos um ativismo religioso, onde a gente tenta com todas as nossas forças buscar, né, esse reino, mas ele também não está em você deitar na rede e falar, Deus faz. Não, é uma combinação. É uma passividade ativa. E quem teve essa passividade ativa? O Schaeffer vai falar, Maria. Porque ela fala, eis-me aqui, Senhor, faz em mim conforme a tua vontade. E ali Cristo começa a ser gerado nela. Cristo precisa ser gerado em nós também. Você precisa só falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deixa Cristo ser gerado em você. Cristo precisa ser formado em você. Entendeu? E não vai ficar só no ventre, não. Ele vai se formar em você. O seu caminho é esse. É o que Pedro falou aqui. Ser participante da natureza divina. O seu chamado é para se unir misticamente com Cristo. Então nós estamos aqui na piedade. Só que a verdade, gente, é que a piedade, ela é executada, ela é efetivada aonde? Na comunidade. Nós não somos uma ilha. Nós não somos criados para o isolamento. Nós não fomos criados para buscarmos a Deus isoladamente. Porque na comunidade nós somos aperfeiçoados. Paulo fala, abandonar a mentira. Ok, mas deixa eu te perguntar, se você estiver numa ilha deserta, de que esse mandamento vale? Você vai mentir para o coqueiro? O abandonar a mentira se dá a partir da existência do outro, a partir da existência do irmão. É nessa relação que você pode efetuar essa obediência. A obediência, ela pede o outro. A obediência ela é visualizada nessa relação com o outro. É nesse lugar. Então, a piedade, a gente combina com o quê? Com a fraternidade. E nessa relação comunitária, quase trinitária, né? Ela é um eco da Trindade. A igreja é um eco da Trindade. Nessa relação, nós somos aperfeiçoados e nós chegamos ao fim da nossa fé. Que é o quê? O amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. E se Pedro está falando para a gente começar da fé e chegar até o amor, é porque ele está falando do fim da nossa fé. Essa escada, gente, essa escada, eu estava conversando com a Jael mais cedo. Essa escada, ela não é uma escada que demora muito tempo. Cada elemento que a gente leu aqui, eles são um dependente do outro, por isso que é uma sequência. Mas eles são simultâneos. A gente vive eles simultaneamente. Essa fé, essa virtude, né, a obediência, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade,
A fraternidade e o amor, eles são vividos agora. Gente, entenda uma coisa, o amor, ele não está no futuro. O amor está no presente. Lembra de 1 Coríntios 13? O capítulo mais recitado em casamentos? No fim, o que sobra? Fé, esperança e amor. Mas qual que é o maior? Por que o amor é o maior? Por que o amor é maior? Porque na Nova Jerusalém, quando você estiver diante de Jesus, quando você estiver diante de Deus, você não vai precisar mais de fé. Porque a fé é o quê? É certeza do que você não está vendo. Só que você está vendo. Você já está vendo. Então você não precisa mais de fé. E você pensa, por exemplo, na esperança. A esperança também vai acabar. Não porque a gente vai ficar desesperado, mas porque o fim último da nossa esperança, a gente já vai ter encontrado ele. E só sobra o quê? O amor. Então, eu tenho essa teoria de que a fé e a esperança nada mais são do que uma manifestação de passado e futuro do amor. É um desdobramento temporal do amor. E onde que o amor está? No presente. No presente. Sabe por quê? Porque o presente é o que é. Deus é. Deus está no presente. O diabo do C.S. Lewis vai falar o quê? Faz o seu paciente aí ficar preocupado com o passado ou com o futuro, mas não deixe ele ficar no presente. Não deixe ele ficar no agora. Porque o hoje, o presente, é o ponto do tempo que toca a eternidade. É agora que nós nos conectamos com Deus. O nosso conhecimento de Deus não se dá no futuro nem no passado. Ele se dá no agora. Ele se dá na relação do agora. Então qualquer perspectiva que você tenha de buscar uma santificação, de buscar um novo estilo de vida, que está no futuro, meu irmão, ele já nasceu fracassado. Ele já nasceu fadado ao fracasso. Por quê? Porque o amor está no agora. Então é nesse instante, é nessa realidade presente que você é chamado a obedecer. O chamado à obediência não é um chamado para amanhã. O chamado à obediência é um chamado para agora. É um chamado para agora. 1 João, capítulo 2, ele diz: e sabemos que o conhecemos, versículo 3, e sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Está aí. Está aí. O nosso chamado é para obedecer. E na obediência nós conseguimos ver o reino. Ele se desvela a nós. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, agora preste muita atenção aqui, porque eu quero encerrar com esses 2 versos. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Que mandamento que é esse? Que mandamento que é esse? Amai-vos uns aos outros. Esse mandamento é antigo. Esse mandamento ele está desde o início. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Mas olha o paradoxo. Olha a antítese que ele traz aqui no versículo 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Como assim? Ele está falando que esse mesmo mandamento é antigo e ele é novo. Como isso é possível? De onde veio esse mandamento novo? Como é que ele pode ser antigo e novo ao mesmo tempo? Tem uma pista aí, né? A gente sabe que Deus é antigo e novo, né? Ele escreve: contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Esse mandamento é antigo porque ele existe desde o princípio. Todo mundo já conhecia esse mandamento. A gente tem que amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mas esse mandamento é novo porque agora ele é possível. Porque agora a luz brilha. É por isso que o mandamento é novo. Ele é antigo naquela noite que a gente vivia, mas ele é novo porque a gente está vivendo a alvorada. O sol está nascendo. O sol da justiça está raiando. E ele, quando ele raia, ele manifesta as obras das trevas.
E tudo é revelado como vergonhoso. Aquilo que antes nós olhávamos e a gente achava legal, a gente achava que a gente queria viver desse modo, agora a gente está olhando e percebendo que é tudo obsoleto. É um reino com data de validade. Esse reino está passando e existe um reino para a gente viver. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já pode ser vivido hoje. E o meu anseio, o meu maior desejo é para que todos nós consigamos viver essa realidade. Essa realidade não precisa ser vivida de conferência em conferência. Essa realidade não precisa ser vivida de culto em culto, de devocional em devocional. Ela pode ser a sua realidade. Você pode andar com Deus. Você pode andar com Deus. Enoque, ele pode deixar de ser só mais um modelo idealizado, você pode seguir o exemplo dele de andar com Deus. Andar com Deus. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Eu quero orar. Se você está enfrentando nessa dificuldade, é óbvio que você está, eu acho que é uma coisa de todos nós, né? Mas se você tem essa dificuldade de enxergar esse reino, eu quero orar pelos seus olhos hoje. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abra os nossos olhos através da obediência da Tua palavra. Deus, muito obrigado porque o Senhor não é só o que comanda, mas o Senhor é o que sustenta os nossos passos. O Senhor não é só aquele que dá a ordem, mas o Senhor efetua a possibilidade daquela obra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa conferência. Obrigado por rever tantos irmãos queridos, conhecer tantos novos. Obrigado, Jesus. Eu te peço pelos vínculos aqui, dos que eles possam se fortalecer, Pai. Eu te peço por todos aqueles que estão com uma dificuldade, Deus, de ver a realidade do Teu reino, Pai. Abre os olhos, Pai. Abre os olhos. Abre os olhos. Existe um jeito da gente acessar esse reino. Esse reino é real. Esse reino é real. Ele não depende de uma empolgação. Ele não depende de um vídeo no YouTube emocionante. Esse reino é real. Ele está aqui. Ele está entre nós. Nós precisamos obedecer à constituição desse reino, para que o reino dessa constituição se revele a nós. Existe um rei nesse mundo. Existe um rei desse reino que está raiando. E ele nos chama. Ele nos chama a viver como se estivesse de dia. Ainda não está 100% de dia, mas o sol já está nascendo. O sol já está nascendo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Amém.